Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Trazer vocês aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a alquilação de Friedel-Crafts, certo? Ou seja, é um processo de substituição de um hidrogênio por um grupo alquil. Neste caso aqui eu não vou deixar a reação pronta para que vocês possam ver o passo a passo dessa reação, beleza? Então, vem aqui comigo. Primeiramente, como eu já falei nas últimas aulas, essa reação vai ser dividida também em duas etapas, né? Vamos também dividir em duas etapas, sendo a primeira etapa a preparação do catalisador. Neste caso, vou utilizar como substância para esse processo o composto cloreto de propila, beleza? O catalisador nesse processo reacional, ou seja, nessa reação, é o cloreto de alumínio. Eu vou utilizar o cloreto de alumínio anidro, que ele é o composto que é responsável pelo processo de formação do meu eletrófilo, beleza? Podem ser utilizados também cloreto de férrico, né? Na verdade, cloreto férrico, cloreto de alumínio são compostos anídricos que podem ser utilizados nessa reação. Neste caso aqui, o que é que nós vamos observar? O alumínio, ele é um metal e possui em sua estrutura orbitais vazios. Esse orbital D vazio, que pode receber um par de elétron, ele vai receber o par de elétron do cloro, né, do cloro aqui, e recebe o par de elétron do cloro. Ao receber o par de elétron do cloro, nós vamos formar uma estrutura de transição, que é justamente aqui, ó. Neste processo, percebemos que a possibilidade do cloro, que aqui no caso sair, é muito grande porque ele acaba ficando positivo. Como ele perdeu o elétron para o alumínio fica negativo. Então, na verdade, nós vamos ter aqui essa possibilidade. Daí essa ligação só se quebra. E o cloro carrega junto consigo esse par de elétrons. Então, nós vamos formar aqui um carbocátion. Esse carbocátion, né? Ele é um carbocátion primário. Então, como é um carbocátion primário, ele não tem possibilidade de existir facilmente. Diante disso, já vem a primeira complicação da alquilação de Friedel-Crafts, a possibilidade de sofrer um rearranjo. Neste caso, nós vamos observar um rearranjo aqui. Como é que vai ser esse rearranjo? Observe. Esse carbono, ele tem esse hidrogênio, né? E ele é um carbono secundário. Esse carbono carbocátion é tão forte a sua eletronegatividade por ele estar positivo que ele começa a atrair essa ligação. Ó. Essa ligação é atraída com tanta força que nós vamos observar a formação de um outro carbocátion. Um carbocátion secundário, que agora é mais estável do que este primário. Beleza? Então, neste caso, nós temos duas possibilidades, o carbocátion primário e o secundário. Como o secundário é muito mais estável, nós vamos observar que esse equilíbrio ele vai se deslocar mais no sentido da formação do carbocátion secundário. Portanto, esse daqui vai ser o nosso principal eletrófilo nessa reação. Então, a segunda etapa agora. Na segunda etapa, funciona da mesma maneira que nós vimos nas outras reações, de sulfonação, de hidratação e todas as outras, conforme o eletrófilo que nós estivermos utilizando. O que modifica basicamente uma reação da outra é justamente a primeira etapa, a preparação do meu eletrófilo. Neste caso, o que eu vou ter? Na segunda etapa, novamente, o anel, né? O anel aromático, né? Com destaque do hidrogênio, vai reagir com o meu carbocátion. Neste caso, um carbocátion agora secundário. O que nós vamos observar? O ataque do anel. Nesse ataque, nós vamos formar uma estrutura que é a estrutura intermediária do íon arênio. Novamente, o íon arênio com a carga positiva. Como nós vimos lá na reação de sulfonação, você pode voltar lá e verificar como é que é feita as estruturas de ressonância. Então, esse íon arênio ele é formado como intermediário. Daqui em diante, o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos ter aquele complexo, ó,
que foi resultante da saída do cloro. Que na verdade, quem é ele aqui, ó? Nesse processo nós vamos ter o Cl, Al, Cl3. Esse camarada todo está negativo, esse complexo, devido à presença do cloro. Então ele aqui agora, ó, o Cl, Al, Cl3, né? Vai ser o responsável pela retirada do hidrogênio. Como é que vai acontecer? O cloro ataca o hidrogênio, né? E devolve esta ligação, reconstituindo a ligação dupla do anel aromático. Nesse processo, ele carrega consigo a ligação, ó, e libera o alumínio, que é o meu catalisador. No caso aqui, pessoal, ó, né? Depois que o cloro sai, libera o meu catalisador e retira o hidrogênio, reconstitui então a ligação dupla do aromático. Beleza? Então aqui no caso nós vamos ter a formação do anel aromático com suas ligações reconstituídas, o grupo isopropil ligado, né? Mais HCl, mais a reconstituição do meu catalisador. Esse composto aqui é o conhecido como cumeno, ou simplesmente isopropil benzeno. Certo? Então aqui a gente encerra essa reação, beleza? Então, pessoal, ó, para analisar essa reação, é importante lembrar que existem algumas características importantes também que devemos destacar. Primeiro, qual é a temperatura ideal para que isso ocorra? Sempre entre 0 e 5 graus Celsius. Então, essa reação sempre vai acontecer entre 0 e 5 graus Celsius. É de suma importância isso, que isso aqui é o que caracteriza a reação de alquilação de Friedel-Crafts. Beleza? Então, sempre nós vamos ter como catalisador cloreto de alumínio, cloreto de ferro, né? Cloreto férrico, no caso. Esses compostos anidros que possam participar dessa reação como catalisador. Beleza? Então, é uma reação, sempre vai ter o problema da formação de um carbocátion, consequentemente, tem a possibilidade de sofrer um rearranjo. Não quer dizer que sempre vai acontecer. Só se for possível, lógico, né? Se tiver a formação de um carbocátion menos estável e permitir a formação de um mais estável. Então, essa reação sempre vai acontecer nestas condições. Beleza? Então, gente, ó, aqui encerra mais uma aula sobre reação de compostos aromáticos. Então, vocês precisam ter noção dessas características, né? Então, um dos problemas da reação de alquilação de Friedel-Crafts é justamente a possibilidade de sofrer rearranjo. Outra problemática também é que, como a reação com a formação de carbocátion, se eu tiver um grupo retirador muito forte ligado ao anel, ele não vai sofrer uma segunda, não vai sofrer essa alquilação, que é a segunda substituição eletrofílica, certo? Por exemplo, o nitrobenzeno não pode sofrer uma reação de alquilação Friedel-Crafts, beleza? Então, gente, ó, peguem, revisem esse vídeo e qualquer dúvida pode colocar no canal, beleza? Não deixe de se inscrever. Valeu, pessoal!